no seu trabalho. Que Deus abençoe a vida de cada um nesse dia. Queremos louvar a Deus pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos louvar a Deus por estar aqui nessa manhã, louvar a Deus e agradecer pela vida do nosso pastor, pela vida de toda a sua família, no nome de Jesus. Meus irmãos, temos uma mensagem de Deus aqui em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45 ao versículo de número 51. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45 ao 51. Vamos ler 3 versículos apenas. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, aquele de quem os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Versículo de número 48. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Verso 51. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu quero falar nessa manhã sobre Ele te viu. Ele te viu. O Evangelho de João é um evangelho universal, diferente, claro, de Mateus, Marcos e Lucas, que cada um desses 3, que são conhecidos como evangelhos sinóticos, eles falam referente a Jesus para uma classe de pessoas. Vocês sabem muito bem que Mateus escreve para os judeus, revelando Cristo como rei dos judeus. Vocês sabem muito bem que Marcos ele escreve para os romanos, revelando Cristo como servo fiel. Lucas, ele revela Cristo para os gregos como o modelo do homem perfeito. Mas João, de maneira única e universal, ele escreve revelando Jesus para tudo e para todos, alcançando grandes e pequenos, ricos e pobres, de classes totalmente diferentes uma da outra. Mas João, ele, no capítulo 1, ele revela que o seu primo João o Batista, ele vinha já como o precursor de Cristo, anunciando, como já foi falado através de Gabriel, no dia que Zacarias estava sacrificando no templo, ao ponto que a Bíblia diz que Zacarias ouviu da própria direção do anjo, através de Deus, através do anjo, dizendo: a tua mulher, que era estéril, não é mais estéril. Ela está carregando um menino no ventre já faz 6 meses, e o seu nome é João o Batista. Ele vem preparar o caminho do Senhor. Isaías, ele já dizia que ele era a voz que clamava no deserto e endireitaria o caminho para a chegada do Messias. João, em Mateus capítulo 3, João está pregando, ao ponto que toda a circunvizinha vinha ouvir João pregar. A mensagem de João era única: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu, João, só batizo com água para o arrependimento, mas após mim, depois de mim, vem alguém que é maior do que eu. Ele vos batizará com fogo do Espírito Santo. E é João aqui quem já vinha preparando o coração do povo para o Messias chegar. E quando João o batiza no Jordão, depois da revelação de Deus, dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João agora, ele sai de cena. E quem entra em cena é Jesus de Nazaré. Quando Jesus aparece, Jesus vem impactando os lugares aonde ele chegava. E vocês sabem muito bem que por onde Jesus passava, alguma coisa ele causava no lugar. Paralítico andava, cego enxergava, morto ressuscitava, quem estava precisando se endireitava, porque onde Jesus passava, ele impactava o lugar e arrastava multidões junto com ele. Jesus não fazia proposta de riqueza para ninguém, Jesus não fazia propostas para qualquer pessoa, revelando que ia ganhar ouro, iria ganhar a prata, iria ganhar outras coisas que seria mérito daqui da terra. Não. Certa vez Jesus revelou o propósito real dele e ele disse para Pedro e os 12: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Esse é o propósito do Evangelho. O Evangelho não te promete ouro, o Evangelho não te promete prata, o Evangelho te promete cruz e renúncia na vida. Mas aonde Jesus passava, as multidões eram movidas pelo que ele pregava e pelo que ele carregava. Como não lembrar de Marcos capítulo 10, que quando Jesus está passando pela última vez por Jericó, para o propósito do Calvário, a Bíblia diz que uma grande multidão entra com ele na cidade. Esta multidão não quer Jesus pelo que ele é, quer Jesus pelo que ele faz, os milagres que ele operava, as maravilhas que ele fazia. João capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus sobe no monte com os discípulos, e agora em uma particularidade só dele com os discípulos, Jesus libera a palavra. E a palavra que Jesus libera é depois de ver uma grande multidão. E esta multidão estava precisando de pão, de comida. Ele olha para Felipe e ele diz: onde, pois, compraremos pão para alimentar essa grande multidão? Por quê? Porque a multidão não queria Jesus pelo que ele era. A multidão queria Jesus pelo que ele poderia fazer. É diferente de Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas diz que uma grande multidão o seguia para ouvir a palavra de Deus. Mas quando a gente lembra de Lucas capítulo 7, há uma multidão entrando na cidade, perto do cemitério, e a outra multidão chegando com Jesus dentro da cidade de Naim, aonde uma mulher que representa passado, presente e futuro. Passado, porque o passado dessa mulher é um passado de perca, ela é viúva. O presente é porque a mulher está indo sepultar a sua única joia preciosa, seu filho. O futuro é porque o futuro desta mulher representava desprezo total na sua vida. E agora uma multidão está indo com ela para enterrar o filho precioso que ela tem, o único. Mas esta multidão aqui, esta multidão está indo movida por causa de um defunto. Mas do outro lado tem uma outra multidão que não precisa ser movida por muita coisa. Ela está caminhando do lado de Jesus. Eu não sei se vocês já perceberam, mas defunto também atrai multidão. É por isso que a multidão está entrando com o sepultamento e com o corpo ali e com a viúva. Mas do outro lado, Jesus está movendo discípulos para dentro da cidade de Naim. Perceba que defunto também atrai multidão. Ser famoso também atrai multidão. Ter muitos seguidores também atrai multidão. Ter muita visibilidade também atrai multidão. Mas a diferença entre defunto e Jesus é que defunto atrai multidão. Jesus forma discípulo. E quando João, no capítulo 1, ele fala que Jesus está passando por um trajeto, porque o desejo de Jesus é retornar
para a Galileia. Eu não sei se vocês notam isso, mas João capítulo 4, João revela que Jesus outra vez ele ia para a Galileia. Mas perceba que há sempre uma parada não programada no programa de Jesus, mas é preciso ele parar antes de chegar na Galileia. Perceba que simplesmente aqui, Jesus em João capítulo 4, ele tem uma parada não programada. E qual é a parada? Versículo de número 1 ao verso 4 do capítulo 4 do Evangelho de João. E era necessário passar em Samaria. Qual é o propósito de Jesus em João capítulo 1? É simplesmente passar pelo caminho e retornar para a Galileia. Mas alguém que precisava ser marcado no caminho, alguém que precisava ser impactado no caminho, alguém que precisava ser movido no caminho. Este alguém chama-se Filipe. Filipe é alguém da mesma cidade de Pedro e André. Filipe é alguém daquele mesmo ambiente, alguém que é marcado naquele lugar. E este Filipe aqui, que é também do mesmo ambiente de Pedro e de André, não é Jesus quem acha Filipe, é Filipe quem acha Jesus no caminho. Sabe por quê? Porque não é Jesus quem precisa de mudança na vida, é Filipe. Não é Jesus que precisa de transformação no caráter, é Filipe. Não é Jesus quem precisa ter a sua vida organizada, é Filipe. Mas eu nunca vi alguém que um dia se encontrou com Jesus e que não teve a sua vida totalmente transformada. Sabe por quê? Porque Filipe aqui, ele encontra-se com Jesus, e a Bíblia diz que depois que Filipe encontrou-se com Jesus, ele não se tornou a mesma pessoa. Filipe, ele não ficou com a experiência para ele mesmo. Filipe, pelo contrário, ele foi até onde estava um homem chamado Natanael, e ele, não suportando de alegria, ele contou para Natanael que alguém passou pelo caminho dele. E eu acho interessante isso aqui. Jesus não faz arrudeio no propósito que ele tem na vida de ninguém. Jesus não precisa estar o tempo todo instruindo, pregando, falando, gritando o propósito que ele tem para alguém. Não, Jesus é simples, Jesus é direto naquilo que ele tem. Me permita abrir um parênteses já nesse primeiro momento de mensagem. Mas Jesus não precisa fazer manipulação na mente de ninguém. Jesus não precisa estar o tempo todo fazendo alguma coisa para mostrar para você que ele tem algo para cumprir na sua vida. Não, a mensagem de Jesus é simples, mas a mensagem dele é direta. Você percebe que simplesmente todas as vezes que Jesus pregava, era difícil não entender a mensagem que Jesus tinha para tratar. Ou você não se lembra quando simplesmente Jesus estava no Monte das Oliveiras e um dos discípulos perguntou para ele: fala para nós, quando vai se cumprir todas essas coisas? Aí Jesus disse de forma simples: não competem vocês saberem o que eu vou fazer agora, mas para onde eu estou indo, vocês não conhecem o caminho ainda, mas em breve sabereis o caminho, sabereis o trajeto. Tomé abriu a boca em João capítulo 14, versículo 6, e ele disse: Senhor, fala para nós não sabemos o caminho, como pois saberemos alguma vez para onde está indo? Jesus olhou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E outra coisa, Filipe, depois de ouvir uma mensagem simples de Jesus, Jesus olhou para ele e disse somente uma coisa: Filipe, segue-me. Por quê? Porque Jesus não engana ninguém. Jesus não faz manipulação na mente de ninguém. Alguém que tem um propósito, alguém que já ouviu uma mensagem de Jesus, não saiu desenganado daquilo que ele tinha.
Eu provo. Jeremias ouviu a voz de Deus, cantou. E Deus falou para Jeremias, capítulo 1, versículo 5: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que saísse dela, eu te santifiquei. Olha a proposta de Deus para Jeremias: e as nações te dei por profeta. Porque Deus não precisa manipular, enganar alguém para cumprir o propósito. Jesus olhou para Filipe e libera a mensagem: segue-me. Por quê? Porque Jesus não faz arrudeio naquilo que ele tem. Ele não engana ninguém. A mensagem de Jesus para Filipe é: segue-me. Mas não vem me seguir pensando que vai ter coroa de aplauso humano. Não vem me seguir pensando que você vai estar num pódio e todo mundo tirando foto de você. Segue-me, mas não me segue pensando que da noite para o dia o seu Instagram vai bombar. Segue-me, mas não me segue pensando que você vai sair em todas as páginas do Brasil e do mundo como o maior pregador, como a maior cantora, como o maior teólogo. Não me segue pensando isso. Segue por causa do propósito que eu tenho para cumprir na tua trajetória. O Filipe de Betsaida, o ambiente que Pedro e André habitavam, é impactado por causa da mensagem. E olhe para cá, não é Jesus quem encontra ele, é Filipe quem encontra Jesus. Sabe por quê? Não é Jesus quem precisa de mudança, é você, Filipe de Deus, que precisa ser marcado no caminho aonde Jesus está passando. Jesus encontrou com Filipe. O caminho era único até Jesus passar por ele. Ou você não se lembra? Quando Jesus está indo para a festa no templo de Jerusalém, mas ele encontra com um homem há 38 anos na beira de um tanque, onde ficavam somente os ressecados, os homens perdidos, aqueles que a sociedade rejeitava, que era uma escória da sociedade. Jesus parou ali e fez aquele homem voltar a ter vida. Ou você não se lembra? Quando em Lucas capítulo 24, versículo 13, depois que as mulheres deram a notícia que Jesus ressuscitou, dos discípulos que não deram crédito à mensagem da promessa que no terceiro dia Jesus voltaria, Cleopas e o outro discípulo anônimo foram para Emaús. Jesus se pôs no meio e eles, sem saberem que era Jesus, porque os seus olhos estavam cerrados, fechados, e não conseguiam perceber que era ele, mas Jesus passou no caminho deles só para renová-los a voltar para o cumprimento do propósito. Jesus encontrou Filipe. E Filipe agora sai marcado, e eu aprendo a primeira verdade com Filipe. É que quem um dia provou da presença de Jesus, não consegue se segurar calado por muito tempo. Há uma irmã em Vila Marília, e essa irmã tem aproximadamente 1,40 m de altura. A irmã Berenice. A irmã Berenice, seja para crente, seja para não crente, seja para quem está dentro da igreja, seja para quem está fora, aonde ela passa, ela está com um folhetinho na mão. E ela chega no grupo dizendo: Jesus te ama, Ele tem um plano para cumprir na sua vida. O que eu quero dizer com isso é que quem encontra com Jesus não consegue suportar de alegria. Ela precisa transmitir para alguém que Jesus muda, que Jesus salva, que Jesus liberta, e que Ele leva um pecador depois de transformado para o céu. Filipe aqui, ele sai com alegria, porque ele se encontrou com aquele que Moisés escreveu e que os profetas falaram sobre ele. Eu me lembro de Cantares capítulo 5, quando a Sulamita,
aquela morena que amassava uvas, porque os irmãos dela eram preguiçosos e ela trabalhava. Salomão, que é a tipologia de Cristo, noivo da igreja, a morena trabalhadora debaixo do sol, é a tipologia da noiva do Cordeiro. E agora aquela mulher trabalhadora encontrou com Salomão. Salomão olhou para ela e disse: tu não precisa trabalhar mais na vinha, agora tu é minha noiva. Não vai andar em ruas empoeiradas, agora tem rua de ouro preparada para você andar. Aquela mulher não suportou. Cantares capítulo 5 diz que ela saiu por toda a cidade gritando, cantando, independente de quem não gostasse, independente de quem não aceitasse. A única mensagem que ela saiu gritando de alegria depois que se encontrou com o rei foi: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Filipe nos ensina que quem se encontra com Jesus não consegue suportar de alegria. O coração está marcado, porque quem se encontra com Jesus precisa compartilhar o que Ele fez na sua vida, precisa falar o que Jesus causou na sua história. Filipe não aguentou de alegria, ao ponto que em João capítulo 1, verso de número 45, Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado, havemos encontrado, havemos achado. Quem, Filipe? Aquele a quem Moisés escreveu e os profetas falaram. E o que foi que Moisés escreveu sobre ele? O que foi que Moisés falou sobre ele? Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. O Senhor levantará um profeta como eu. O que foi que Moisés escreveu, Filipe, nas leis? Moisés escreveu em Êxodo capítulo 16 que o maná que descia do céu representava ele, porque Jesus certa vez disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que foi que Moisés escreveu sobre ele? Moisés escreveu que simplesmente ele era a rocha que jorrava água para saciar a sede do povo. E o que foi que os profetas falaram sobre ele? Os profetas disseram tudo aquilo que já estava escrito. A prova disso, Zacarias capítulo de número 9, versículo 9. Teu rei virá montado num jumento. E quem foi que entrou dentro de Jerusalém montado num jumentinho, e todo o povo dizendo: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas? O que foi, Filipe, que os profetas falaram? Isaías disse: o menino se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O que foi que os profetas falaram sobre ele, Filipe? Daniel disse, na interpretação do sonho de Nabucodonosor, que havia uma estátua grande, os pés eram de barro, e toda parte do corpo representava um reino. Mas Daniel disse: tu viste, ó rei, que quando a estátua estava erguida, uma pedra, oh glória, sem precisar de manipulação de mão humana, desceu do céu e despedaçou a estátua por completo. Jesus olhou para Pedro certa vez e disse: Pedro,
tu és pedra, fragmentos de pedra pequena, mas eu, pedra grande, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que aqui Filipe está falando para Natanael é: aquele a quem os homens falavam, diziam, profetizavam, achamos ele. E quem ele é? Ele é Jesus de Nazaré, filho de José. José era um homem que trabalhava na carpintaria. José era um homem simples, um homem trabalhador que tinha linhagens extraordinárias, mas é um homem que simplesmente é de um ambiente improvável. É por isso que chamam Jesus de Nazaré. Jesus é de um ambiente simples, pacato, pobre, desprezível, um vilarejo de aproximadamente 2.000 pessoas. Um ambiente que de lá não poderia sair alguém importante. Mas Jesus não é movido pelo lugar. Mas nós estamos em uma época em que simplesmente nós não valemos aquilo que nós somos, mas nós valemos aquilo que a gente tem. Mas diante da Bíblia, se Jesus fosse olhar para o lugar, ele nunca levantaria ninguém. Mas nós estamos em um período que o nosso carro fala quem nós somos, que o nosso smartphone diz quem a gente é, que os nossos ternos dizem quem nós representamos, porque nós não valemos aquilo que nós somos. Para alguns a gente vale aquilo que a gente tem ou que a gente carrega. Mas se ele dependesse de lugar para levantar alguém, para erguer alguém, para dar oportunidade para alguém, porque para alguns vale mais o que temos do que aquilo que a gente é. Porque nós estamos em um período tenebroso, em que a nossa geração olha para o estereótipo e despreza o interior. Para alguns, o carro fala quem a gente é. Para outros, a roupa fala quem nós somos. Para alguém, o celular de marca do ano fala quem a gente é. Mas para Deus, não é a casa confortável que a gente tem quem diz quem nós somos. Não é o carro confortável quem diz quem a gente é. Mas é o que a gente carrega pelo lado de dentro. Natanael abriu a boca e vai expressar aquela frase que toda a igreja conhece. Versículo de número 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas se Deus fosse movido pelo lugar para levantar alguém, ele nunca levantaria Davi em 1 Samuel capítulo 16 para ser rei dentro de Israel. Se Deus dependesse de lugar para levantar alguém, ele nunca levantaria José lá em Gênesis, lhe dando sonhos, revelações, em que o sol, a lua e 11 estrelas se curvaria diante dele e ele não seria governador do Egito. Se Deus dependesse de lugar para levantar alguém, ele nunca levantaria Elias, tirado de Tisbe, um ambiente improvável, em que nem no GPS se consegue aparecer esse lugar. Se Deus dependesse de lugar para levantar alguém, ele não levantaria, Juízes capítulo 6, Gideão, que malhava trigo no lugar errado aparentemente. Se Deus dependesse de lugar para levantar alguém, ele não levantaria Saul,
para sair atrás das jumentas e depois ficar por detrás das bagagens e levantá-lo para ser rei dentro de Israel. Se Deus dependesse de lugar para levantar alguém, ele não diria para Elias: vai no ambiente que está um homem arando boi. Eliseu, unge ele, separa ele, chama ele para ser profeta no teu lugar. Se Deus dependesse de lugar para levantar alguém, ele não chamaria Samuel, ainda menino, dentro da casa sacerdotal, em que o pecado estava tomando conta e ninguém falava nada, os filhos do sacerdote profanando a presença, se prostituindo. Mas Deus não depende de ambiente, de roupa, de casa, de patamar para levantar alguém. Eu venho aqui nesta manhã dizer para no mínimo 2 pessoas que estão nos assistindo aí, a palavra que Deus libera na minha mente, para o meu coração e para os meus lábios é essa: eu sou Deus do palácio, mas também sou Deus da chopana. O Deus que levantou Daniel, Ananias, Misael e Azarias no palácio da Babilônia também era o mesmo Deus que levantaria Ezequiel na beira do rio, dando para ele revelação, porque Deus é Deus do palácio, mas Deus também é Deus da beira do rio. Talvez você esteja achando que Deus não vai te levantar, que você vai ser desprezível dentro desta casa, mas o Deus que ainda levanta alguém do palácio é Deus que ainda levanta alguém no meio da chopana. Eu venho dizer para alguém que está nos assistindo, quem sabe você está em outro país, quem sabe você está em algumas regiões aqui do nosso estado e fora do nosso estado, e está achando que nunca vai ser nada, nunca vai chegar a lugar algum, mas nesta manhã o Espírito de profecia pela sua palavra diz na minha boca: eu estou separando alguém de ambientes improváveis. Você não vai ser o que alguém pensou, você não vai ser o que alguém disse, você vai ser aquilo que Deus falou que você seria. O ambiente é simples, mas tem escolha de Deus. Porque Deus não depende de lugar para levantar alguém. Se ele dependesse de lugar, ele não levantaria Onésimo e de escravo se tornar evangelista da igreja primitiva. Se ele dependesse de lugar para levantar alguém, ele não levantaria Paulo, que foi pego no caminho de Damasco para se tornar o 2º maior missionário da história da igreja, um dos maiores plantadores de igreja, que escreveu a metade do Novo Testamento. Se Deus dependesse de lugar para levantar alguém, ele nunca levantaria você para cantar, para pregar, para ensinar. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta manhã, para dizer para o coração de alguém que não importa de onde você veio, não importa o quanto você sofreu, não importa o quanto você tem enfrentado de guerra contra você e até contra outras pessoas, Deus é Deus que separa quem Ele quer, que usa quem Ele quer e que faz da maneira que Ele quer. Deus não depende de lugar para levantar alguém. Ele não precisa de ajuda para usar alguém, porque se Deus dependesse de lugar para levantar alguém, Ele nunca nos acharia, nunca nos encontraria homens fracos, desprezíveis. Deus está falando para o coração de alguém: se Natanael está desprezando você pela casa que você mora, pela família que você vem e por aquilo que você representa, eu ainda preservo Filipe para abrir a boca e dizer: está acreditando não, Natanael? Então venha e veja. Eu posso liberar uma palavra de Deus, vou liberar: a glória da última casa será maior do que a primeira. Seu primeiro estágio não se compara com o que Deus vai fazer no último estágio. Quem olhava para Bartimeu dizia, cantor: Bartimeu vai ser um perdido.
E qual foi o último estágio de Bartimeu? Voltando a enxergar e seguindo a multidão com Jesus. Quem olhava para aquela mulher em Marcos capítulo 5, há 12 anos padecendo de uma hemorragia, no primeiro estágio dizia, já era, está sem dinheiro, sem reputação e sem história na sociedade. O último estágio dela foi voltando a ter a cura e a paz na sua vida. O primeiro estágio para quem olhava, simplesmente para aquele homem na beira do tanque, esperando o tal do anjo descer e as águas borbulhar, era de desprezo. Ele mesmo disse, não tem ninguém em que me ajude. Mas o último estágio foi ele ouvindo de Jesus, pega a cama, levanta, vai para casa. Aquele primeiro estágio daquele paralítico que é colocado descendo pelo telhado, pelos seus amigos, foi de desprezo. Mas o último estágio foi ele ouvindo da boca de Jesus, perdoado-te estão os teus pecados. Aí alguém olhou no meio daquela nata da religião e disse no meio da nata dos fariseus, quem ele pensa que é, para dizer perdoado-te estão os teus pecados. Aí Jesus, que é ousado, porque só crente cheio do Espírito é ousado na vida e tem autoridade na boca. Jesus abriu a boca e disse, o que é mais fácil para vocês? Dizer perdoado-te estão os teus pecados ou dizer levanta-te e anda? Porque o primeiro estágio da vida de alguém não se compara com o último estágio daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Jesus preparou um Filipe para dizer a Natanael, não está crendo? Venha e veja. Não está vendo a prosperidade? Venha e veja. Não está acreditando na chamada? Não tem problema, venha e veja. Não crê que Deus pode fazer como fez com outros na vida dele e na vida dela? Venha e veja. Porque para todo desacreditado, Deus sempre preparará um Filipe para dizer, venha e veja. Se você está nos assistindo e puder digitar aí no chat mesmo dos comentários deste canal, comente aí, Deus está preservando um Filipe só para lhe conduzir para o ambiente da revelação. Comenta aí nos comentários, ainda Deus preserva um Filipe para te conduzir ao ambiente da revelação. Ninguém acredita na sua história, não tem problema. Tem um Filipe para notificar alguém. Deus está fazendo. Não acredita no que Deus pode cumprir na história dela, não tem problema. Deus ainda preserva um Filipe para dizer, ainda há prosperidade. Eu me lembro de um texto para me continuar pregando, quando o rei, depois de pegar a arca, colocou dentro da casa do miserável Obed-edom para morrer lá dentro junto com ele. A Bíblia diz que o tempo passa, as horas passam, mas quem preserva a presença, irmão, não padece no meio do caminho. Simplesmente alguém teve que notificar, rei, a casa do miserável está de pé, o miserável está de pé. Sabe por quê? Porque Deus sempre preserva alguém para notificar, ainda há crescimento na vida de quem ninguém acredita. Eu venho nesta manhã para dizer para o coração de alguém, ainda há um Filipe reservado por Deus para direcionar alguém e dizer, não está crendo não? Venha e veja. A família restaurou, aí alguém diz, será? Ainda tem um Filipe dizendo, venha e veja. O casamento não é mais atribulado, é mesmo? Venha e veja. Alguém está falando e dizendo, ele está prosperando, mas tem o Filipe de longe dizendo, está crendo não? Vem ver, venha ver. Este ambiente de desprezo aqui vai ser marcado, porque tem muito Natanael dizendo, nunca vai sair nada bom dali, nunca vai sair nada de bom daquele lugar, para servir daquele lugar. Porque para muitos, Natanael, a incapacidade do lugar, da família e da pessoa sempre vai ser a mesma. Mas eu venho nesta manhã debaixo da graça de Deus, movido por uma palavra, regido pela rege do Espírito Santo, para dizer para alguém, Deus não depende do lugar para levantar alguém. O ambiente de incapacidade nunca será
neutralizado para ter a escolha de Deus lá dentro. Enquanto Natanael grita, não sai nada de bom dali. Enquanto Natanael diz, nunca vai fluir nada dali. Enquanto Natanael diz, não vai gerar nada de bom dali, ainda tem o Filipe dizendo, venha e veja, venha e veja. Sabe o que é interessante? É que depois que Natanael chega, porque nós estamos em uma época que estamos vivendo a síndrome de Tomé. Sabe qual é a síndrome de Tomé? Só creio se vejo. Só acredito se vê. Quando as mulheres foram notificar em Lucas capítulo 24 que Jesus ressuscitou, Tomé disse, só creio se eu ver o furinho aqui, ó, e o furinho aqui do lado. Nós estamos em um período de síndrome de Tomé. Quando alguém diz, ó, a igreja está pegando fogo, aí do outro lado Tomé diz, será tão fria? O problema não é a igreja que é fria, é você que não pega fogo já faz muito tempo. A síndrome de Tomé é alguém dizendo, ó, estão evangelizando, e todo domingo pela manhã, todo sábado no evangelismo, na concentração, no domingo à tarde, tem alma se rendendo. Aí o Tomé de longe fica, será? Alguém diz, ó, o evento está pegando fogo. Aí alguém de longe diz, tão frio aquele lugar. Mas Deus ainda prepara o encontro com esses Tomé. Porque depois que Jesus trata dos discípulos de Emaús, ele entra dentro da casa e diz, Shalom, paz seja convosco. Tomé arregala o olho, porque quem tem a síndrome de Tomé só crê quando o fogo pega. Só acredita quando a igreja está restaurada. Só acredita quando tem vidas no altar. Só acredita quando o fogo está pegando, porque Tomé precisa experimentar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para o grupo dos Tomé, eu tenho um encontro reservado com você. E ainda que você não creia, vou fazer você crendo ou não crendo, crendo ou não crendo, porque a síndrome de Tomé está tomando conta do nosso meio. Alguém diz, o fogo está pegando, Jesus está batizando com o Espírito, e o Tomé fica colocando barreira, dizendo, ali não pega fogo faz tempo. Não é a igreja que não pega fogo, é Tomé que fica calado como uma geleira e não pega fogo já faz muito tempo. Natanael tem essa síndrome, a síndrome de Tomé, e ela está tomando conta do nosso meio. Mas debaixo da autoridade de Deus, eu venho dizer nesta manhã, esta síndrome precisa acabar. É hora de voltar que Deus ainda levanta paralítico. É hora de voltar e acreditar que Jesus levanta defunto de um caixão. É hora de acreditar que Ele arranca o câncer de uma vez por todas. É hora de acreditar que Ele restaura casamento, que Ele salva perdidos, que Ele traz filhos das drogas para dentro da sua presença. É hora de voltar a acreditar. Natanael só passou a crer quando ouviu dos lábios de Jesus dizendo, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Essa expressão aqui lembra de Jacó, que utilizou de uma atitude errada para ganhar a primogenitura e para ganhar o tio dentro da casa. Mas Natanael não. Mas perceba que Mateus, Marcos e Lucas não chamam ele de Natanael, chamam ele de Bartolomeu. Alguns eruditos, como o próprio Flávio Josefo, Myron Paime, eles dizem que essa expressão aqui foi utilizada em transformação de nome, ou o nome foi mudado. Mas eu acho interessante isso aqui, porque nenhum dos outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, chama ele de Natanael. Somente João tem essa singularidade, essa particularidade de chamá-lo de Natanael. E Jesus aqui, ele revela quem Natanael é. Ele mostra quem Natanael representa. Ele fala o que Natanael é pelo lado de dentro. Dá para você perceber, irmão, que postura de grande por fora não vale de nada para Jesus? Que nariz empinado não vale nada para Jesus?
Dá para você perceber que Jesus nos conhece por dentro e sabe quem nós somos pelo lado de fora. Depois que Natanael ouve essa palavra dita por Jesus, simplesmente agora, Natanael abre a boca, no versículo 48, e ele diz: de onde me conheces tu? Jesus não conhece Natanael porque Filipe trouxe um relatório para ele. Não. Jesus não conhece Natanael porque olhou o Instagram de Natanael, porque foi vasculhar o Facebook de Natanael. Não. Jesus não conhece Natanael, não é desde o convite que Filipe lançou, não. Quer Bíblia? Então vamos para a Bíblia. Parte B. Antes que Filipe te chamasse. Sabe o que é isso? Isso daqui revela que Jesus conhece Natanael no tempo presente e no tempo passado. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus disse certa vez: antes que Abraão existisse, eu sou. É por isso que Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, salvo engano, ele disse: antes que Abraão existisse. Ele disse: ele é antes da formação do mundo. Ele é o cordeiro que foi sacrificado antes da formação do mundo. Lembra do que ele disse a Jeremias no capítulo 1, versículo 5? Antes que te formasse no ventre. Ou seja, ele sabe quem você é, Natanael. Você pode continuar com a postura de forte pelo lado de fora, mas ele sabe quem você é, Natanael. Ele sabe aonde você estava, Natanael. Ele sabe onde você andava, Natanael. Ele sabe o que você passava, Natanael. Ele sabe o que você enfrentava. E detalhe, Natanael, ele te viu debaixo da figueira. Essa expressão aqui, ele viu debaixo da figueira, é que quando alguns historiadores que dizem, isso não está na Bíblia, mas é alguns historiadores que dizem que simplesmente a mãe de Natanael, para protegê-lo, para que ele pudesse sobreviver a matança daquela época, pegou Natanael, ainda criança, e colocou debaixo da figueira. A figueira que Myron Pai me diz que representa a presença de Deus, a proteção de Deus. É por isso que Moisés, diante da crise, escreve o Salmo 91 dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Depois que Natanael entende, percebe e nota quem ele é, Natanael expressa dizendo: Rabi, tu és filho de Deus. Mas para mim encerrar, Jesus olhou e disse para Natanael: eu te vi. Porque Jesus nos encontra aonde ninguém pode encontrar. Jesus viu Gideão malhando trigo no lagar. Deus viu Abraão dentro da casa idólatra. Deus viu Josué com espada na mão, com medo de viver a chamada de Deus depois que Moisés morreu. Ele viu José preso no Egito, vendido pelos irmãos. Ele viu um menino com 5 pães e 2 peixinhos no meio do povo, para servir a grande multidão. Ele viu Jeremias com medo da chamada. Ele viu Ezequiel quebrando pedra na beira do rio Quebar. Ele viu Daniel tendo revelações de Deus. Deus vê quem ninguém vê. Ele enxerga quem ninguém enxerga. Natanael teve que abrir a boca e dizer: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus.
tu és o rei de Israel. Ou você não se lembra? Quando o homem pendurado na cruz disse: tu não és o Filho de Deus? Desce da cruz. Do outro lado alguém se converteu, cheio da presença de Deus, olhou e disse: fica quieto, nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem não. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Davi no Salmo 24 disse: abram-se os portais, porque está chegando aqui Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. E para encerrar, verso 51, disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa expressão aqui, irmão, nota que o homem só consegue crescer, chegar a lugares por causa da presença de Jesus. Então nesta manhã eu encerro esta mensagem simples dizendo para alguém: Ele te vê aonde ninguém te vê. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade. Vamos ouvir um louvor pelo cantor adorando a Deus.